Bom dia para todas as mães. Aqui vai um grande abraço para todas elas. Hoje é dia 10 de maio de 2020 e vai aqui um grande abraço 3 vezes mais para aquela mãe que é mãe de todas as mães, que é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, estamos aqui para meditar a palavra de Deus. Mas em primeiro lugar eu quero pedir para o irmão que, se for de uma outra religião, se não concordar com esta meditação, não tem problema nenhum. Que Deus abençoe o irmão, que Deus o proteja, o irmão e a irmã, que Deus perdoe os seus pecados e dê a graça da vida eterna. Só que eu peço, irmão, que não feche o seu coração. Porque quando um coração fecha contra a palavra de Deus, esse coração entra em pecado. Essa pessoa entra no ódio do pecado. Então, que não exista isso entre nós. Se o irmão concordar, graças a Deus. Se o irmão não concordar, Deus te abençoe grandemente, não tem problema nenhum. É só uma meditação. Eu aviso assim, irmão, porque existe meditação, dependendo do assunto, que vai dividir pessoas por causa da vivência de religião. Mas não é o nosso caso aqui. Eu não tenho nenhum interesse de derrubar o que você entende da palavra de Deus. O interesse meu, de verdade, é pregar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus e pregar esta palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Então, preparando esta meditação, nós precisamos se preparar para entrar nesse assunto. Como que nós se preparamos para entrar no assunto da palavra de Deus? Podemos começar aqui pelo Espírito Santo de Deus. Vejam bem, o Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, ele preparou tudo, mesmo sem as pessoas que estavam envolvidas nesta preparação entender. Mas o Espírito Santo de Deus, que é uma maravilha, eu estou assim muito feliz com o Espírito Santo de Deus, porque quando nós damos a meditar a palavra de Deus, nós vamos perceber a presença do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, preparando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e também preparando a vinda daqueles que iam vir também no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, que iriam fazer parte da salvação. Vamos ver, irmãos, como que isso aconteceu? Como foi que o Espírito Santo de Deus preparou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com aqueles que também iam estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, no momento que nosso Senhor Jesus Cristo chegasse na terra? Vamos ver. Falando em Jesus Cristo, irmão, nós sabemos muito bem que nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. Nós sabemos muito bem que podemos até dizer que todos concordam no tempo nosso hoje, independente da religião, que nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. Pode acontecer alguns que ainda não concordam, mas vamos dizer assim, que 80%, 90% da humanidade concorda que nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. Mas qual é a importância de Maria ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo? Vindo aqui na terra no momento que nosso Senhor Jesus, preparando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela veio um pouco antes e depois vem nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos vieram antes de Jesus, já preparando para receber essa chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ver aí João Batista, que foi um deles, né? Mas eu não quero me alongar muito para não perder o tempo, né? E uma dessas pessoas também foi Maria. Muito bem. Mas Maria, qual é a importância de Maria ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a importância de nós chamarmos Maria de rainha, chamarmos Maria de Nossa Senhora? Qual é a importância? Irmãos, vejam bem, o Antigo Testamento, ele sempre aponta, prefigura, ele sempre mostra o Novo Testamento. Ele no Antigo Testamento prepara o caminho para o Novo Testamento.
Então tudo que nós temos no Antigo Testamento, de Maria para trás, João Batista para trás, ali tudo preparava para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Só que aconteceu, irmão, irmã, de que na vivência do povo no Antigo Testamento, chegou-se um tempo no reinado do filho de Davi, Salomão. A partir daquele momento ali, o Espírito Santo faz uma preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa dos reis e para a vinda de Nossa Senhora na pessoa das rainhas. Vamos ver como que isso aconteceu? Vejam bem. A partir de Salomão, assim diz a palavra de Deus, e mais uns 20 reinos para frente, de vivência para frente, a partir dali aconteceu de que os reis, eles não colocavam a sua esposa para ser rainha. Quem era a rainha dos reis era a mãe. A mãe do rei é quem passava a ser a rainha. E começando por Salomão, o filho de Davi, ali aconteceu algo que o Espírito Santo vai nos deixar bem claro o lugar da rainha, mostrando a Maria Santíssima como rainha ao lado do rei, do Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ali em 1 de Reis, capítulo 2, versículo 13, ali vai nos informar de um moço chamado Adonias. E vai nos informar também que esse Adonias era filho de uma mulher chamada Agiter. Esta mulher, ela era esposa, uma das mulheres, esposa do rei Davi. E o que acontece? Adonias, ele entendia que quando Davi morresse, era ele que seria rei. Só que acontece, irmãos, que você lembra daquela passagem do rei Davi, que ele cobiçou lá a mulher do seu general, achou ela muito bonita, e ele vamos dizer assim, e ele teve um encontro com esta mulher, e desse encontro nasceu o rei Salomão. Lá nasceu Salomão. O irmão sabe dessa história, né? Que até o esposo, o general desta mulher, né, chamada Betsabé, ou Betsabé, ali que aconteceu, esse general, ele foi morto na guerra, e aí tem toda a história do acontecimento, do adultério de Davi, do erro de Davi. Mas aqui é uma outra história. Nós precisamos aqui explicar o segmento de Salomão, né? Muito bem. Acontece que esse Adonias esperava que ele ia ser rei, que era ele que ia ocupar o lugar de Davi. Mas Davi escolheu, não sei como, e não vamos entrar em detalhe, porque é preciso muita explicação. O que nós precisamos saber é de que Davi escolheu Salomão como rei. Quando Adonias soube que Davi foi escolhido como rei, ele fugiu, se afastou-se de Salomão. Muito bem, mas aí um certo tempo, depois que Salomão já era rei, esse Adonias voltou e ele foi exatamente na mãe de Salomão, que é Betsabé, ou Betsabé, muitos chamam de Betsabé ou de Betseba, foi até ela fazer um pedido. Esse pedido que ele foi fazer era um pedido de que outra pessoa, se fizesse esse pedido diante do rei, era morto. Mas ele sabia que se a mãe pedisse, ela não seria morta, porque o filho sempre atenderia o pedido desta mãe. Mas a questão aqui é que ela não corria risco de morrer. E por um motivo ou por outro motivo, esta mãe se colocou, foi pela primeira vez, depois que Salomão foi rei, pela primeira vez a mãe de Salomão vai ao seu encontro para fazer esse pedido para Adonias. É claro
que Salomão não aceitou o pedido. Mas ali vai acontecer uma outra coisa, que o Espírito Santo preparou para Maria, para a mãe de um outro rei, que era nosso Senhor Jesus Cristo. Era os reis guardando o lugar do rei, do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, guardando o lugar da casa de Davi, do descendente de Davi, para Jesus Cristo, e eram as mães dos reis guardando o lugar de Maria. Vejam bem o que o Espírito Santo, que maravilha que é o Espírito Santo de Deus, como ele trabalhou direitinho. Não existe nenhum ser humano capaz, por muita inteligência que ele tenha, capaz de escrever a Sagrada Escritura do jeito que ela foi escrita, como muitos dizem aí que foi escrito por mão de homem. Foi escrito por mão de homem, sim, mas tudo preparado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Então, qual era o pedido desse Adonias? O pedido era que ele pediu a Betsabé, ou nome meio difícil, né? Betsabé, que a última mulher de Davi, Salomão, desse a ele. Imagine se fosse uma outra pessoa fazer esse pedido. O que ia pensar Salomão, né? Ia pensar que esta pessoa estava acoliado com Adonias e ia matar. Mas ele pediu a uma pessoa, confiando que a mãe poderia se colocar diante do rei e fazer um pedido. Mesmo que ele não aceitasse, mas ela não ia correr risco de morte. Pois não é assim com Nossa Senhora? Pois não é assim com a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois ela não se coloca diante de nosso Senhor Jesus Cristo e faz muitos pedidos a Ele. Claro que muitas das vezes nosso Senhor Jesus Cristo não vai aceitar, mas ela sabe. Ela, como mãe, ela sabe o momento certo de se colocar diante do rei, do seu filho, e fazer o pedido por nós. Esse que é o sentido desta mãe, correndo risco de vida, correndo perigo de ir ao encontro do seu filho rei para fazer esse pedido. O que aconteceu aí, irmão, nesse momento preparado pelo Espírito Santo? Aconteceu que, pela primeira vez do rei ver a sua mãe ir ao seu encontro, ele se inclinou diante da sua mãe e mandou trazer uma cadeira que chamava de trono, mandou trazer um trono e colocar esse trono da sua mãe ao seu lado direito. E daí em diante, todos os reinos da casa de Davi colocava a sua mãe sentado. Tinha um trono ali da sua mãe, assentado à direita do seu filho, que era rei. O irmão aqui não acha assim uma coisa muitíssimo importante? O irmão aqui não acha que assim uma preparação muito maravilhosa de que o Espírito Santo estava preparando para a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo? Vejam bem, irmãos. E ali ficou sentado a mãe do rei à sua direita. Depois, irmãos, depois desse momento, foi caminhando a vivência do povo, esperando a vinda do descendente do Filho de Deus rei. 20 reinados para frente, foi acontecendo isso com todos eles, preparando a vinda do descendente da casa de Davi, um descendente real. Aí o salmista, nesse tempo, no Salmo 44, vai dizer, me parece que é versículo 10, vai dizer assim, que a vossa direita, o salmista canta esta alegria, esta felicidade. O salmista canta, à vossa direita se senta a rainha com veste esplendente de ouro de Ofim. Está vendo o salmista aqui cantando de alegria, de felicidade, porque aqui sem ele saber, ele já estava profetizando a vinda de Maria, que ia se sentar à direita de nosso Senhor Jesus Cristo, que ia ser rainha. Então aqui como nós podemos entender? Em 1 de Reis, capítulo 2, versículo 19, e Salmos, capítulo 44, versículo 10, aqui os dois preparavam
De que maneira? Mostra os reis, né? Esses dois capítulos e versículos mostram os reis e as rainhas mães sentado à direita do filho rei, guardando o lugar da rainha eterna, do reino eterno. Irmãos, entendendo melhor, os reis e as rainhas, ao estar sentados nos tronos, eles estavam guardando o lugar do rei, do Filho de Deus, do rei eterno, e estavam lá guardando o lugar da rainha, a mãe do rei eternamente. Você entendeu, irmão? Vejam bem como o Espírito Santo trabalha. Se o irmão não concorda, não tem problema, eu já falei, né? Tudo certo, tudo beleza? Então, mas está escrito na palavra de Deus. E foi o Espírito Santo que preparou tudo isso. Muito bem. Lucas capítulo 1, versículo 32. Nós vamos ver aí o que? O Senhor Deus lhe dará. Aí o anjo Gabriel se coloca diante da rainha, da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria, rainha humilde, se coloca diante dela e diz para ela assim, depois que está conversando com ela, vai dizer para ela que o filho que vai nascer dela o filho que vai nascer dela, vai dizer assim, o Senhor Deus lhe dará, o filho que vai nascer de Maria, o Senhor Deus vai dar, vamos dizer assim, o trono do seu pai Davi. Tá vendo, irmãos? Lá de Davi, 20 reinos para frente, foi guardado o trono do rei, do Filho de Deus. E foi guardado o trono da rainha, a mãe deste rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tronos preparados pelo Deus Espírito Santo, de Deus Pai e de Deus Filho. Esses tronos foram preparados pelo Deus Espírito Santo para o Deus Filho, o Filho de Deus Pai. Viu só, irmão? Apocalipse, irmãos, Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2, ali vai mostrar claramente a eternidade desta rainha, que é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer assim, no versículo 1, vai dizer assim, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Veja bem, uma mulher vestida de sol, toda protegida, né? Tendo a lua calçada debaixo dos seus pés, protegida também, toda ela protegida. E na cabeça ela tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, né? Na sua cabeça ela tinha uma coroa de 12 estrelas. E no versículo 2 vai dizer que esta mulher estava grávida. Muito bem, irmãos. Muitas pessoas divergem desse entendimento que esta mulher era Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, muitos dizem que era as 12 tribos de Israel que significava esta coroa com 12 estrelas. Outros dizem, irmãos, que eram os 12 apóstolos, né? Que era a igreja triunfante que ia começar após nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lembrar uma coisa ao irmão. Nem as 12 tribos de Israel saíram do seio de Maria, e nem os 12 apóstolos saíram do seio de Maria. Quem estava no seio de Maria grávida, dessa mulher grávida, era o Filho de Deus. Era um Filho de Deus. Então era nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa Maria aqui, essas 12 estrelas, não poderia ser até assim, um sinal, assim, vamos dizer assim, das 12 tribos de Israel. Aqui nós podemos lembrar dos 12 apóstolos, mas na verdade aqui ela estava grávida, na realidade era do Filho de Deus. Então se era um filho, ela é a mãe. E se nosso Senhor Jesus Cristo é Rei de todo o universo, então, seguindo o que o Espírito Santo preparou
como nós já meditamos, esta mulher era a mãe de um rei, por isso é a rainha que sentava no trono à direita do seu filho rei. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, vai dizer assim: ela, a mulher, deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono no céu. Nossa Senhora não é Deus. Nossa Senhora, irmãos, nós sabemos que ela não é Deus, claro que ela não é Deus, mas é rainha, mãe do Rei Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, é claro que nós sabemos que esta mulher, que vem lá de Gênesis, passando por todo o Antigo Testamento, e que chega no Apocalipse, nós sabemos que ela não é Deus não, mas ela foi toda preparada para ser a mãe do rei. E como a vivência dos reis lá, dos preparados pelo Espírito Santo, quem sentava à sua direita era a sua mãe, rainha, nas mesmas condições, eternamente, nosso Senhor Jesus Cristo é rei, eternamente nosso Senhor Jesus Cristo é rei, então não tem como fugir que eternamente Nossa Senhora é rainha, é mãe e rainha do Filho Rei de Deus que é Pai. Tá bom, irmãos? E aqui, irmãos, para completar a nossa meditação, aqui vai uma homenagem a Nossa Senhora. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo te chama de mãe e rainha, porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé, por isso ele coroa a tua imagem, ó Maria, por seres a mãe de Jesus, por seres a mãe de Jesus de Nazaré. Como é bonito uma religião que se lembra da mãe de Jesus, mas bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, neste mundo ninguém foi maior. Um abraço para todas as mães, um abraço para todos os irmãos que se colocarem a ouvir esta meditação. Que Deus te guarde para sempre, livrando todos vocês do pecado e dê a todos vocês a graça da vida eterna. Meu irmão, não esqueça que o meu nome é Não Sou Nada Sendo. Um grande abraço. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Santíssima. Salve